Corretores de imóveis que queiram comprar um carro, a partir de agora pode ser que eles consigam comprar um carro muito mais barato. Pelo menos é o que propõe um novo projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados lá em Brasília, que quer isentar de IPI os carros comprados por corretores de imóveis. Quer saber mais detalhes sobre isso? Acompanha comigo nesse vídeo. Fala pessoal, Bruno Lessa novamente aqui falando sobre mercado imobiliário e hoje a gente vai debater um pouquinho sobre o novo projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados lá em Brasília e que tem o objetivo de isentar o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, dos carros comprados por corretores de imóveis. É isso mesmo, o projeto de lei 4.935/20 foi proposto por um deputado federal que representa o estado de São Paulo. Ele quer isentar de IPI todos os carros comprados aí por corretores de imóveis que atendam a determinados critérios. Em primeiro lugar, o que é o IPI? IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados, é um imposto federal que incide sobre todos aqueles produtos que são manufaturados, que são feitos em indústria. Esse é um imposto que geralmente ele pesa bastante em cima de alguns produtos, de alto valor agregado, como por exemplo é o caso dos automóveis, e ele tem um peso muito grande na formação do preço desse tipo de produto. Já aconteceu, só para você poder ter uma ideia, em outras épocas, outras ocasiões, quando o governo queria fomentar um pouco a economia e dinamizar mais a indústria automobilística, o governo, em outras ocasiões, outras gestões, ele já isentou esse imposto em períodos eventuais. Isso fez com que o preço dos carros ele caísse bastante, reduzisse bastante, consequentemente, as vendas aumentaram e isso acabou dinamizando a economia na época. Agora, com esse projeto novo de lei, agora que a cobrança do IPI voltou para todos os automóveis já tem um bom tempo, e considerando que é um imposto relevante, pode chegar a mais de 10% do valor do bem que está sendo produzido, agora com esse projeto de lei, o profissional que for corretor de imóveis, ele pode ter, se o projeto passar, obviamente, ele vai poder ter a isenção desse imposto desde que ele atenda a determinados critérios. E que critérios que são esses? O corretor de imóveis, para poder fazer jus a esse benefício, ele precisa, obviamente, estar registrado no Conselho Regional de Corretor de Imóveis, precisa ser um profissional habilitado para exercer essa função de corretor de imóveis e também precisa exercer essa função em regime de exclusividade, ou seja, ele tem que dedicar totalmente o seu tempo à profissão de corretor de imóveis, o que pela natureza da profissão exige aí uma série de deslocamentos e, portanto, ele precisaria, em tese, de um veículo para poder se deslocar. Aqueles profissionais que eventualmente é um advogado, mas que tem o Cresce, eles não se enquadram para esse tipo de profissão porque eles não exigem, eles não exercem, melhor dizendo, essa função de corretor de imóveis com exclusividade. E para poder propor esse projeto de lei, o deputado justificou que o setor imobiliário é um dos principais setores da economia do país, que gera emprego, que gera trabalho, que gera renda, que gera ocupação e que ele dinamiza muito a economia do país, o que de certa forma é uma grande verdade, precisamos concordar que essa é uma justificativa muito verdadeira. E aí, como sempre, vem a nossa reflexão a respeito desse tema. Na sua opinião, você acha que realmente os corretores de imóveis eles precisam obrigatoriamente de um carro para poder se deslocar, para poder exercer a sua função, a ponto de necessitar a isenção do imposto para poder fazer a compra desse bem, para poder fazer a aquisição desse bem? Escreve aqui no comentário, quero saber a sua opinião. Eu particularmente confesso para você que eu ainda não consegui formar uma opinião a respeito desse tema. Em um primeiro momento, sim, eu acho muito importante, porque é uma profissão que ela exige muitos deslocamentos, Muitas vezes o corretor de imóveis ele precisa fazer uma visita, se deslocar do ponto A ao ponto B, rodar a cidade. Eu conheço vários corretores que dedicam o seu dia a dia a fazer diversas visitas, tendo grandes deslocamentos aí pela cidade. Para esse profissional, eu acredito que sim, seria uma coisa muito importante, ajudaria ele a ter um bom veículo, Porque para poder fazer esses deslocamentos, não basta só você ter um veículo, você precisa ter um bom veículo que vai te dar segurança, que vai te dar conforto para você poder exercer aquela função. Muitas vezes o corretor também transporta os seus clientes, ajuda aí nessa condição de visitas com seus clientes, portanto, um carro ele pode sim ser muito importante. Por outro lado, quando a gente analisa a dinâmica de uma forma geral da sociedade, a gente vê que o uso de veículos é algo que vem reduzindo, é algo que vem caindo muito.
né? Graças aí a alternativas como os aplicativos como Uber, Cabify, 99 e etc. Além de toda essa questão de mobilidade urbana também, dependendo do local, né? Você tem ali outras alternativas. Então, dependendo, em alguns casos, você tem muitos corretores aí que não tem essa necessidade premente do carro. Uma outra coisa que vale a ponderação também é que nem todos os corretores se dedicam a essa atividade de visita frequente e constante. Eu conheço muitos corretores também que durante a semana fazem a captação, fazem o relacionamento com o cliente e condensam todas as suas visitas, por exemplo, somente para alguns dias da semana, como finais de semana. Então, são corretores, são pessoas que precisam de um carro, só que tem uma necessidade limitada ali do veículo. E aí eu falo para vocês, eu realmente não sei se realmente é algo muito necessário, algo muito importante para poder justificar uma isenção de imposto. Porque se você for parar para pensar bem, um corretor de imóveis, ele utiliza diversos outros produtos industrializados que são até tão ou mais importantes para a sua profissão, para o seu dia a dia, para ele poder exercer a sua atividade, do que propriamente um carro, como por exemplo um telefone celular. Então, se a gente for pegar esse princípio, seria muito mais interessante que um corretor tivesse benefícios, né, a renúncia fiscal, isenção de impostos, para poder adquirir outros produtos, como um celular, como um computador, como, enfim, outros produtos que vão fazer mais sentido, são mais necessários para o dia a dia da profissão deles. Então, realmente eu digo para vocês que eu não sei, eu estou um pouco confuso se isso realmente é algo extremamente necessário a ponto da gente conceder esse benefício. É normal quando a gente vê, por exemplo, para outras classes, como por exemplo taxistas, você já tem ali essa condição especial, mas são pessoas que 100% da atividade delas é relacionado ao transporte. Agora, quando a gente fala para uma atividade que tem o transporte como um meio, porém não como um fim, o corretor ele não é um motorista, o corretor ele não é alguém realmente que precise do carro o dia inteiro para poder ficar ali. Então é algo que abre margem para uma interpretação para a gente poder discutir um pouco mais. Não estou dizendo que não precise, mas eu acho que é importante a gente discutir isso com maturidade. E é por isso que eu queria pedir a sua ajuda para você me ajudar a formar a minha opinião. Se você acha que sim, o corretor precisa de uma isenção de imposto para poder comprar um veículo, escreve aqui embaixo e escreve o porquê que você acha que isso é importante. Por que você acha que os corretores de imóveis eles precisam dessa isenção de IPI para poder comprar um carro mais barato. E se você, por outro lado, acha que não precisa, que não tem necessidade, que isso seria um privilégio, que isso seria um benefício que seria mal empregado, escreve aqui embaixo também e escreve principalmente os argumentos. Por que você acha que o corretor de imóveis não precisa dessa isenção? Eu quero conhecer essas opiniões de uma maneira muito sincera para que você possa me ajudar a formar a minha própria opinião, porque ao mesmo tempo que eu quero um país mais igualitário, com menos privilégios, eu também entendo que é uma classe que ela luta muito, que ela tem muitas dificuldades e que ela precisa aí de estímulos e precisa de incentivos para poder prosperar dentro desse setor que é um dos principais setores da economia. Então eu estou numa confusão aí, eu ainda não estou muito seguro da opinião, eu queria que você me ajudasse a formar essa opinião. Então, espero o seu comentário, escreve aqui para que a gente possa aprender juntos aí. E depois que a gente tiver um bom volume de comentários nesse vídeo, eu vou voltar aqui para poder falar o que a maioria decidiu, o que foram os argumentos favoráveis e os argumentos contrários e vou apresentar para você também. Se você quiser conhecer um pouquinho mais desse projeto de lei, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link direto para o site da Câmara dos Deputados, Câmara Federal dos Deputados, onde você vai poder entender na íntegra, vai ver quem é que está fazendo essa propositura, vai ver quais que são os argumentos e se isso aí tem chance de passar ou não tem chance de passar. Beleza, pessoal? Grande abraço para você, até o próximo vídeo e não esqueça de se inscrever no canal do Portal VGV caso você ainda não tenha se inscrito. Forte abraço e até mais!